Olá, pessoas queridas. Início de mais uma semana e é muito bom sempre estar junto com vocês, podendo compartilhar uma porção da preciosa palavra de Deus e dessa forma podemos iniciar a semana de uma maneira abençoada, ouvindo uma boa mensagem bíblica, uma palavra que certamente tem falado ao nosso coração. Essa semana é uma semana muito especial, nós completamos um ano de devocionais semanais. E nessa devocional que você está assistindo, nós também estamos completando a nossa devocional de número 50. Quero louvar a Deus pela sua companhia, você que tem nos acompanhado semanalmente, tem nos ajudado a divulgar as mensagens publicadas, e a você que tem aí nos abençoado nesse trabalho, nos ajudando a propagar a boa palavra do nosso Deus. Registro aqui a minha alegria, meu agradecimento. Também quero agradecer em especial ao meu filho Miguel, que em todas essas 50 devocionais está sempre comigo, na gravação, na edição, e dessa forma Deus tem nos abençoado nesse trabalho de compartilharmos a boa palavra de Deus. Vivemos dias tão agitados, tão inquietos, tão atarefados, tão cheios de compromissos. Vivemos dias onde ouvimos tantas mensagens, tantas vozes, e a grande pergunta a fazer é: temos conseguido ver e ouvir Deus nesses dias? Dias tão agitados, temos conseguido ouvir a voz de Deus e perceber a sua presença nas coisas singelas, nas coisas diárias? Temos conseguido ouvir Deus e enxergá-lo nessas situações? Na devocional de hoje eu quero falar acerca de vermos e ouvirmos Deus. O texto para a nossa devocional se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, que nos diz que, havendo Deus antigamente falado por meio dos profetas, a nós nos falou nesses últimos tempos através de Jesus. Desde quando o Deus cria o homem, Deus cria o homem com a capacidade de poder vê-lo e ouvi-lo. A narrativa bíblica nos fala que o homem, desfrutando de toda a beleza criada por Deus no jardim, Deus vinha ao encontro do homem de maneira que o homem pudesse vê-lo e também ouvi-lo. O pecado fez com que o homem, de alguma forma, perdesse essa capacidade de ver e ouvir Deus. Mas mesmo assim, Deus continuou se revelando a nós através da sua palavra, através dos profetas, através de muitos dos discípulos e apóstolos de Jesus. E ainda hoje Deus tem falado a cada um de nós, porque é da essência do próprio Deus querer revelar-se a nós e também fazer com que a voz seja ouvida por todos nós. Mas cabe a cada um de nós estarmos muito sensíveis, atentos a tudo aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração, a tudo aquilo que Deus deseja mostrar acerca da sua grandeza e da sua beleza. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos diariamente, diante das muitas coisas que temos a fazer, das muitas tarefas a realizarmos, diante dos muitos compromissos a serem cumpridos e diante de tantas coisas que ouvimos diariamente. Talvez não temos tido tempo, oportunidade ou parado para ouvir e ver aquilo que Deus deseja nos mostrar e falar também ao nosso coração. Um certo homem, ele estava muito desanimado da sua vida, sentindo-se muito distante de Deus e até mesmo não querendo mais viver por não encontrar sentido para a sua vida. E ele então sussurra e diz o seguinte para Deus: Deus, eu quero ouvir
tua voz e eu quero ver ao Senhor. Me dê essa oportunidade de poder te ouvir. E quando aquele homem disse essas palavras, um pássaro pousou bem próximo a ele e começou a cantar. E mesmo assim o homem não percebeu que era Deus falando com ele através do canto daquele pássaro. E novamente aquele homem insiste, dizendo: Deus, se de fato o Senhor existe, mostra-me a tua existência. E naquele mesmo momento, um grande trovão ecoou no céu. E aquele trovão anunciava a chegada de uma forte chuva. E mesmo com aquele estrondoso trovão, aquele homem não percebeu que Deus estava falando com ele e Deus estava respondendo naquilo que ele havia pedido. E aquele homem então insensível à maneira como Deus estava falando com ele, se mostrando a ele e respondendo a ele, ele novamente diz: deixe-me, por favor, Deus, ter a certeza de que o Senhor existe. Mostra-me, Senhor. E naquela noite escura uma estrela brilhou no céu. E aquele homem ainda assim não percebeu a presença de Deus. E ele diz: Deus, me mostra então um milagre de maneira que eu possa ver que o Senhor existe. E no lugarejo onde aquele homem morava, ouve-se um grito de uma criança, era um bebê que acabara de nascer. E ele ali não percebe que Deus acabara de fazer um grande milagre, trazendo a vida naquele lar, aquele bebê que chorava e anunciava o milagre da vida. E por último, então, ele começa a chorar desesperado e diz: Deus, toque-me, deixe-me sentir que tu estás comigo. De repente, uma bela borboleta pousa no braço daquele homem e ele então espanta aquela borboleta e também não percebe que através daquela borboleta Deus estava tocando nele. E por final, aquele homem desesperado, insensível e sem conseguir ouvir e perceber a presença de Deus, ele se desespera e passou então a continuar duvidando da existência de Deus, porque em tudo que Deus havia se mostrado a ele, ele não percebe a sua presença. Desde que nós acordamos e nos levantamos, Deus ele se mostra a nós e ele se propõe a falar ao nosso coração. Basta que estejamos muito sensíveis à sua voz e à sua presença. E hoje é um novo dia, início de mais uma semana e uma boa oportunidade para ouvirmos Deus e também percebermos a sua presença ao nosso redor. Desde as coisas mais simples, singelas, a coisas maiores, Deus tem se mostrado a nós e tem também falado a nós. A grande verdade é que em muitos momentos queremos que Deus nos ouça os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas inquietações, mas poucas vezes temos nos colocado disponíveis para ouvirmos a voz de Deus. Certamente os nossos dias serão mais felizes, mais cheios de alegria, de paz e de esperança, se à medida que vivemos os nossos dias possamos ouvir a voz de Deus e também percebermos a sua presença bem juntinho de cada um de nós. Talvez esse seja um exercício que nos falte diariamente, o exercício de pararmos um pouco aquilo que estamos fazendo, ou talvez antes de iniciarmos as mais diversas tarefas que precisamos executar, pararmos por um tempo, aquietarmos o nosso coração, colocar os nossos olhos no horizonte e
perceber a voz de Deus falando ao nosso coração e também percebendo a presença de Deus em tudo aquilo que está ao nosso redor. Nesse primeiro ano de devocional, o nosso desejo e o nosso propósito tem sido esse: a cada segunda-feira compartilhar com vocês uma palavra de Deus, entendendo que Deus fala ao nosso coração através da sua palavra, e Ele deseja falar ao nosso coração através da sua palavra. E o meu desejo é que nesse um ano que está completando o nosso trabalho de devocional semanal, espero que durante essas 50 devocionais que temos registradas no nosso canal, que Deus esteja falando ao teu coração, que Deus esteja abençoando a tua vida e que através da palavra de Deus possamos vê-lo em tudo o que acontece nas nossas vidas e que possamos ouvi-lo nas mais diversas vezes que Ele deseja falar ao nosso coração, sobretudo através da sua palavra. Quero registrar aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês, que a sua semana seja muito abençoada por Deus, que as muitas bênçãos de Deus sejam também estendidas a todos os seus familiares e que Deus possa continuar nos abençoando ao compartilharmos a sua palavra, e nessa palavra podemos extrair lições tão preciosas para a nossa vida e também para o nosso coração. Fique com Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe em mais uma semana.